Trigonometrium gabaricticum. Gabaricticum utile. Caramba. Caraorium. Ô, Landastro! Hã? Ô, Landastro! Leva a mão, não! Mas com todo respeito, aí tu tem mó cara de charlatão, hein? Ah, que isso? Ah, que isso o quê? Vai estudar! Vai estudar! Vai estudar, vai estudar, vai estudar! E acende essa luz que eu não tô vendo nada! E roda um vinheta do Luminux! Hora do Enem no ar, ou melhor, no Rio. Hoje a gente conhece um barco que está conectando a Amazônia através da tecnologia. O nosso papo é com a Camila Bito, coordenadora do projeto Barco Hacker. Curioso? Então fica aí, porque agora a gente navega pela matemática com o professor Hugo Leonardo. E aí? Fala aí, Lange, beleza? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, probabilidade é um assunto que costuma cair no Enem. Então, o que o candidato precisa saber para mandar bem nesse assunto? Basicamente, o que ele precisa saber, de fato, na prova, é o principal, que é o que é a definição de probabilidade. A definição de probabilidade diz que é uma razão entre casos favoráveis, casos que ele quer na questão, sobre todos os casos possíveis que ele deve analisar. Então, se ele for para a prova sabendo só da definição, ele já consegue matar um monte de problemas importantes. Então, bora ver uma questão? Vamos embora. Questão 175 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e a de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período de pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? E aí a gente olha aquelas opções ali, professor, a gente já fica meio assustado, As opções elas assustam um pouco. Tudo em forma de fração, né? É uma das habilidades e competências do Enem, né? A habilidade e competência que mais aparece desde a prova de 2009 é o cálculo de fração, é operações utilizando fração, e o Enem gosta muito dessa representação, né? Vamos lá, a gente vai pro quadro? O problema, ele fala sobre 10 semáforos, né? Ele fala que a probabilidade dele tirar a cor verde é de 2/3. Então vamos botar aqui verde, a probabilidade dele tirar é de 2/3. A probabilidade dele tirar vermelho, 1/3. E aí é o seguinte, ele fala que o total de semáforos são 10 semáforos. O comando da questão diz qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde. Ou seja, apenas um sinal. Dos 10. Dos 10. Então, vamos supor que ela comece lá no seu trajeto, o primeiro sinal que ela viu foi verde. A probabilidade disso acontecer é quanto? 2/3. 2/3. Essa é a probabilidade. E aí ela continua. No que ela continuou, veio vermelho, porque ela quer apenas um verde. Então, se ela já viu no primeiro, daqui pra frente ela só vai ver vermelho. Qual a probabilidade dela ver vermelho? 1/3. 1/3. E aí, ó, aqui vem uma coisa bem importante. Como os eventos são dependentes, o que são eventos dependentes? É uma coisa que está acontecendo de forma simultânea. A gente multiplica as probabilidades. É o conceito Não do soma. E, não soma. Se os eventos forem independentes, a gente soma. Uma coisa acontecer ou outra coisa acontecer. Aí eu somo as probabilidades. Agora, como eu quero que as duas coisas aconteçam, no caso a gente quer que 10 coisas aconteçam, a gente vai multiplicando todas elas. Saquei. Tranquilo? Aí, ó, no segundo semáforo, vermelho. No terceiro semáforo, a gente quer que seja vermelho de novo. No quarto, a mesma coisa. No quinto, a mesma coisa.
no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e no décimo. E aí a gente observa o seguinte, a probabilidade, você iria calcular aqui, ó, probabilidade, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, sobre, como a gente tem 10 frações, a gente está multiplicando o 3 10 vezes. Então é o mesmo da gente fazer 3 elevado a décima. E aí, se você vai nas alternativas, olha a letra E. Tem isso aqui. Aí você fala, eu vou marcar a letra E, só que tem um detalhe que a prova do Enem tem que tomar muito cuidado. Pegadinha. É uma pegadinha. Por isso que eu falei que, às vezes, a alternativa ela te ajuda a chutar, às vezes, se você está na emoção da questão, você faz a primeira conta e vai lá direto. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Lembra que eu falei no início da solução que é eu, supondo que o nosso primeiro semáforo foi verde, agora, não necessariamente o primeiro precisa ser verde. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. E aí eu preciso entender como é que eu vou calcular isso. Como é que a gente faz essa conta? Existem duas maneiras. Ou a gente observa em quantos lugares o verde pode entrar, ou a gente faz uma continha vinculada à análise combinatória. Primeiro, do jeito fácil. O verde pode estar aqui, uma possibilidade. Ou ele pode estar aqui. Certo. Ou seja, são duas situações diferentes. Ou ele pode estar aqui, ou 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 aqui. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho para verde? São 10. São 10. Então, a gente teria que pegar isso aqui e ainda multiplicar por 10. Porque essa situação pode acontecer de 10 maneiras diferentes. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, para o primeiro semáforo, 2 sobre 3 a décima. Ou eu posso ter ele no segundo, aí eu somaria. Ou no terceiro, ou no quarto. Agora, eu somar isso 10 vezes é o mesmo que eu pegar esse valor e multiplicar por 10. Saquei. Agora, vinculado à análise combinatória, como a gente podia fazer? Esse 10, ele representa o seguinte. Vou botar aqui, ó, verde e resto vermelho. O que a gente está fazendo quando a gente troca o verde do lugar? A gente está permutando esses dados. Agora, lembra que eu falei que às vezes permutar esse aqui, esses dois, faz diferença? Não. Nenhuma. Porque essa permutação, ela é uma permutação com repetição. Então, esse 10, você poderia também tirar ele falando que isso é uma permutação de 10 elementos Sim. com repetição De 9. 9 vermelhos e 1 verde. A gente já entendeu que essa conta é feita assim. 9 fatorial, 1 fatorial. Isso aqui representa 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1. Sobre 9 fatorial, que é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Ou seja, a partir daqui, todos os fatores se repetem. Ou seja, eu posso vir aqui Simplificar. e simplificar todos eles. Ó, 9 corta com 9, 8, vai cortando todo mundo e só sobra quem? Só sobra o nosso 10. que é Sobre o um. valor aí que está aqui desde o início. Agora, Hugo, eu preciso fazer sempre... Imagina se esse número for muito grande. Imagina se ele for 20 fatorial. Vou ter que, no meio da prova, fazer tudo isso? Não, a gente consegue melhorar essa conta da seguinte forma. Se eu esconder esse 10, você não lê isso aqui como sendo 9 fatorial? Sim. 9 vezes 8 vezes 7? Então, a gente pode escrever o 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 fatorial sobre 9 fatorial. Aí você não precisa escrever todo mundo, porque aí o 9 fatorial, ó... E esse 1 já também fica como é 1 mesmo, aí você só tem aqui, ó, 10, da mesma forma. Aí você não precisa escrever tudo isso. Show. Ou seja, esse 10, ou o aluno entendia que se ele colocasse o número aqui, é uma coisa que ele está supondo, e aí ele tinha que ver quantas vezes diferentes ia se acontecer, ele via que tinham 10 vezes, ou ele pensava que esses números iam permutar, e isso aqui seria uma permutação sempre com repetição. Aí ele chegaria no gabarito, que é a letra A. 10. Mas aí tem que inverter. E se ele encontra assim e não consegue inverter, professor? Aqui é o seguinte, ele precisa ver a seguinte situação. Quando ele multiplicar essa fração, isso é 10 sobre 1. Então, isso aqui é 2 vezes o 10 sobre 3 elevado a décima.
Só que ele tem que lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto. Então ele chega aqui e fala que é 10 vezes 2 sobre 3 elevado a décimo. Beleza, aí você só organiza ali. Você só organiza, lembra essa frase a gente escuta desde pequenininho, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E aí ele tinha só que lembrar, ele chegava exatamente na opção que é igual à opção que o Enem colocou. Show de bola. Beleza? Show Tranquilo? de bola, muito maneiro. Vem cá pra frente, professor. Vamos lá. Chega mais. Vem cá, professor, como a gente aplica o cálculo de probabilidade no nosso dia a dia? Então, o cálculo de probabilidade no dia a dia, ele está vinculado a uma série de situações. Ele está vinculado ao esporte, o basquete utiliza muito isso, né? Então, basquete a gente diz que é só número, né? É só o jogo de probabilidade e estatística ali. No mercado financeiro é muito utilizado, né? O investidor, antes de colocar, ele vê uma série de situações, uma série de cálculos. Existe também a aplicação da teoria dos jogos, de John Nash, que inclusive é tema de um filme maravilhoso, que é Uma Mente Brilhante, que é uma teoria que foi usada na Guerra Fria e que é vinculada única e exclusivamente à probabilidade. Então, por conta disso, ele ganhou o Prêmio Nobel e tudo. Então, falando em probabilidade, porcentagem, dá uma dica aí 100%. Tem um livro muito legal, que é Matemática para o Enem e o Estudo da Probabilidade Estatística, do Diego Silva e do João Feliz, que é um livro excelente, traz todas as resoluções das questões, tanto de probabilidade quanto estatística do Enem, fazer as provas antigas do Enem, vim procurando as questões de probabilidade. E uma coisa que é muito legal, tanto probabilidade quanto análise combinatória, você aprende muito com o erro. Então, por exemplo, naquela questão que a gente resolveu, é o aluno achar a letra E e se perguntar por que ele errou. Então, ele aprende muito mais quando ele entende o erro dele do que só fazendo um monte de questão. Ah, e é claro que não dá para esquecer os percursos educativos da matemática, que é a plataforma gratuita aqui da TV Escola que te ajuda a treinar pro Enem. tvescola.org.br/percursos. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Que isso, a gente que Pode agradece a contar presença. sempre. Ih, com certeza, hein? E a nossa convidada é coordenadora de um projeto que está levando tecnologia aos rincões da Amazônia. É o Barco Hacker. Então chega mais, Camila Brito, por gentileza. Tudo bem? Olá, tudo bem, Seja você? bem-vinda. Obrigada. Que história é essa de Barco Hacker? Explica aí. O Barco é uma escola, é um ambiente de ensino, de conhecimento, de troca de experiências dentro do barco, com computadores, com data show, com projetor. É um laboratório aberto, onde você pode dar aula de chinela, a gente pode criar metodologias de ensino mais fáceis, mais legais, para que todo mundo possa aprender. E que atividades rolam lá? Todo tipo de atividade, para todas as idades, a partir de 12 anos até 70 anos. A ideia é justamente criar workshops, palestras, oficina de robótica, cursos de tecnologia, integrando dois públicos-alvos, tanto da comunidade ribeirinha, que vai com a gente no barco, quanto as pessoas que sabem da viagem, fazem a sua inscrição em diversas áreas, diversos lugares do Brasil, para viajar com a gente. Mas é só até 70, por exemplo? Tem um Landusalém aqui no programa que eu tenho certeza que ele ia querer aparecer. Pode, não tem limite. Entendi. A gente gosta de falar que a gente não limita a criatividade de ninguém, nem por idade, nem por gênero, muito menos por religião, qualquer coisa assim. Então, ele é aberto, ele é colaborativo, qualquer pessoa pode participar. E eu só fico sabendo quem vai no barco 48 horas antes da viagem. Então, eu não seleciono ninguém também. Caramba, então é sempre... Tipo, a galera tá sempre trocando. Isso é maneiro, né? Pra você, principalmente, conhecer gente nova, né? Deve ser muito legal. É muito bom, porque você aprende a trabalhar com várias gerações um tema específico da tecnologia. Então, eu posso estar ensinando robótica para uma criança de 9 anos que nunca viu um robozinho, quanto para um idoso ou uma pessoa, um professor, mas que também não tem acesso daquele material na escola. Então, a gente proporciona trabalhar um tema específico de tecnologia com todas as gerações, com todos os públicos. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, é o nome, Barco Hacker. Por que hacker? O hacker, o que ele faz? Ele simplesmente hackeia os formatos de aprendizagem. Nós hackeamos primeiro com o barco a estrutura dele, nós hackeamos o trajeto dele. Então, o barco ele vai para ilhas e comunidades de difícil acesso, onde não tem
um barco com uma rota comercial. Então, a gente realmente hackeia esse processo. Visita comunidades em que as pessoas, muitas das vezes, têm um celular e uma TV dentro de casa, mas não tem água nem luz. Aí. Então, a gente leva uma perspectiva de como ela utilizar essa tecnologia, essa informação que ela tem ao alcance dela, para gerar renda ou para ela mudar um pouco a perspectiva dela com relação ao ambiente dela, que é a ilha, onde ela mora, a escola onde ela atua. E de onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu entre um grupo de amigos que queria sair um pouco do formato de sala de aula, um formato de trabalhar dentro da empresa, tecnologia, dentro da caixinha, e decidimos utilizar o meio de transporte que nós tínhamos, que era o barco na região. E aí começou como uma brincadeira para 15, 20 pessoas e hoje esse projeto ele recebe na média de 80 a 100 pessoas viajando com a gente. E que hoje faz rodar o Brasil e todo mundo contribui, todas as comunidades de tecnologia deixam suas contribuições, seja na forma de ensino, seja na forma de equipamento, seja na forma de material audiovisual ou as próprias fotos do barco. Não sou eu que tiro, são as pessoas que tiram. Os textos que você vê na internet, o material, inclusive esse programa, É isso aí. foi indicado pelas pessoas, foi produzido por elas pesquisaram sobre isso, elas acharam que o projeto tem a ver com essa metodologia ou com esse conteúdo que você está tentando passar aqui. E quais são as áreas do conhecimento que vocês trabalham lá? É bem variado, é bem distinto, assim. A gente trabalha a parte de sistema de informação, engenharia, tem a parte de educação artística, tem pessoas da área de economia criativa, tem professores que participam, tanto universitários quanto de educação de ensino fundamental, que ajudam nesse processo. Mas não existe uma limitação. Para você viajar no barco, a gente joga uma lista na internet. Quem tiver interesse, vai lá, faz a sua inscrição, vê quais são as áreas que ela pode contribuir. A gente segue no princípio de que você, com certeza, aprendeu alguma coisa muito boa na sua vida e que você pode ensinar isso para alguém, né? Se você pode ensinar isso, você pode ir na viagem do barco. Então, a gente não limita necessariamente uma área específica. O próprio ritmo das pessoas no barco, o próprio ritmo das atividades, que é intenso, é um dia de viagem, mas acaba uma atividade, vem outra. Teoria e prática, né? Então, a gente vê a teoria, para na ilha, vamos para a prática, visita uma escola, ou faz uma atividade, faz uma trilha, volta, almoça. E aí todo mundo segue o mesmo ritmo, o mesmo fluxo para que tudo dê certo. E quais são os impactos do projeto no público? Teve muitos impactos. Na minha vida... nem precisa não tocar, né? Nem Precisa falar o quanto impacto gerou na nossa rotina, a ponto de antes trabalhava numa empresa e aos finais de semana gerenciava o projeto. Hoje está inverso, a gente gerencia o projeto e trabalha em outras atividades complementares. Mas ele tem um impacto muito, muito significativo, que é de mostrar para as pessoas que elas têm um potencial, elas têm habilidades, qualidades e que elas podem olhar com um outro formato o futuro delas. Eu nunca tive um barco na minha vida e, de repente, eu tenho esse barco. Vive, né? Vivo esse barco. Então, assim, não sei nada de barco, então isso não é para mim, não. Pelo contrário, não sei nada de barco, mas eu estou nesse projeto, então eu vou ter que estudar sobre isso, eu vou ter que me preocupar com as pessoas, eu tenho que saber que o seu problema é o meu problema também, porque estamos juntos ali no mesmo ambiente e que juntos a gente pode construir algo melhor. Você disse que o projeto mudou, transformou a sua vida e a gente quer saber um pouco mais dela, da sua vida. Quero saber de onde você veio, qual a sua formação. Bem, eu sou de Belém do Pará, sou formada em administração de empresas, tenho alguns cursos na área de inovação. A minha família é descendente de indígenas, então eu tenho esse elo e essa ligação com o rio desde criança, de fazer trilhas, de estar no meio da floresta, de correr. E na adolescência, minha família mudou para a cidade. Então, na cidade, eu tive a oportunidade de estudar. Aprendi que eu podia ter uma perspectiva de futuro melhor e hoje eu consigo trabalhar fazendo o que eu gosto, né, na área que eu gosto,
devolvendo um pouco disso tudo que eu aprendi, de uma certa forma, para uma comunidade. E outra coisa, não existe uma regra para se aprender, né? Eu não preciso engessar ou eu não preciso ficar presa àquilo. Então, o livro que as escolas em grandes centros urbanos, como São Paulo, o Sul, Sudeste, utilizam, pode ter uma relação diferente na Amazônia. A durabilidade dele dentro de uma escola tradicional, ele dura realmente até o final do ano para que a criança use e devolva para a escola. Na comunidade ribeirinha, essa relação não é a mesma. Como é uma região úmida e a criança precisa passar pelo rio para ir para voltar da escola, então a relação dela com o livro é diferente. Então ela não guarda na mochila, ela guarda dentro de um saco plástico para não molhar o livro. Aquele livro ele tem uma resistência, uma durabilidade diferente daquela que as crianças encontram na cidade, né? Encontram na cidade. Então lá existe essa relação diferente com os objetos, com a própria escola, com o próprio barco. Existe, digamos que, um cenário em que a gente consegue observar que essas relações pertencentes ao ambiente, ou como eu posso utilizar isso, aquele conhecimento, na minha área, na minha região. É diferente. Aquele produto que eu vejo ali num comercial não é necessariamente o produto que eu tenho ali no meu mercado, na esquina da minha casa. Mas eu posso ter a matéria-prima daquele produto que é fabricado. E como eu posso gerar renda para essa comunidade? Como eu posso fazer com que a plantação de mandioca que ele tem no quintal da casa dele, de repente, seja um produto para uma grande empresa dessa produzir algum outro produto? E a gente fazer essa imersão e essa integração de ponta a ponta. Que o desafio do barco é um pouquinho esse, de você falar do contexto de educação e tecnologia, mas falar de ponta a ponta. Eu posso falar da cadeia produtiva do cacau, desde a plantação dele até ele virar um chocolate numa grande indústria. Então, é essa a nossa preocupação. Não é apenas, vou falar aqui sobre educação. Não, eu vou falar como ela é nessa região, como ela é nessa e o que a gente pode intermediar para que todos absorvam esse conhecimento. E surgiram novos projetos a partir do Barco Hacker? Surgiram vários outros projetos, várias outras ideias. O último projeto que a gente fez agora foi a construção de um drone. Nós construímos um drone com um valor super acessível. Juntamos vários parceiros. Por exemplo, um parceiro que é um Fab Lab de São Paulo, que tinha toda a habilidade, os equipamentos de construir a parte eletrônica desse drone. E uma comunidade ribeirinha que tinha os personagens e todas as ferramentas que eles poderiam construir, as placas de madeira para construir esse drone. E aí o barco fez esse diálogo, essa conexão, e juntos construímos esse material. Soa muito diferente, mas é o impacto que uma ideia causou na vida de tantas pessoas. Os nossos voluntários do barco, a maioria ou vem de uma área com uma certa vulnerabilidade para ajudar a gente, ou eles não estão na faculdade ou estão na faculdade. Então, ano passado, a gente teve assim, a grande honra e satisfação de ver que todos os nossos voluntários do projeto há 2 anos atrás estavam formados. Caramba, todos conseguiram o diploma, todos já estavam sendo encaminhados para o mercado de trabalho, todos com uma boa referência do quanto o projeto impactou na vida deles, o quanto cresceu, o quanto eles tiveram acesso à leitura e outras áreas que antes eles não tinham. E para quem adorou o papo, como eu, e quer saber mais sobre o projeto, onde ele busca informação? Ele tem o site barcohacker.com.br, redes sociais, @barcohacker em todas as redes. Você gostou desse bate-papo, você quer contribuir, você quer dar uma opinião, ou você acha que pode, de alguma forma, somar nesse projeto, você pode também escrever um texto, pode mandar fotos, pode mandar material eletrônico pra gente, a gente aceita doação. Ou pode se inscrever na nossa próxima viagem, que são a cada 3 meses, e participar dela na Amazônia. Qual é o seu recado para quem está nas comunidades, aldeias mais distantes desse país e tem vontade de estudar, de entrar na faculdade? Não desistir, né? Não olha essa meta do diploma ou da formação como algo impossível na sua vida. Você pode.
Camila, parabéns pelo projeto e muito Obrigada. obrigado mesmo pelo bate-papo, viu? Obrigada. Sempre que quiser, manda um alô pra gente. Tá vendo? O conhecimento não tem fronteiras. Ele chega de carro, trem, avião, até barco. E também pela internet. Então, se liga no nosso canal do YouTube que tem uma porção de conteúdo para você aproveitar. youtube.com/TV Escola. E até a próxima.